então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero, antes de entrar no assunto sobre chegada de jogadores, né, falar um pouco sobre saídas, porque a gente está falando muito sobre novos jogadores que podem chegar aí no Vasco da Gama e, de fato, a diretoria, a Cruz Maltina, corre para que isso aconteça o quanto antes. Internamente também vive-se, tá, uma grande expectativa para que saídas aconteçam nesses próximos dias. Depois da atuação do Vasco da Gama neste último sábado contra a equipe do Mirassol, eu acho que ficou muito nítido que, além do Vasco da Gama definitivamente precisar de alguns reforços, tem jogadores que não servem mais para vestir a camisa Cruz Maltina. Um dos jogadores que eu, nesse momento, inclusive, estou muito decepcionado é o Adson. Vai aparecer aí agora para vocês imagens do Adson no jogo desse último sábado contra o Mirassol, no momento em que o técnico Pedro Emanuel pede para ser substituído, e o Adson fica emburrado, sai reclamando. Cara, o Adson, não é o Neymar, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi, é o Adson saindo empurrado de campo por ter sido substituído, gente. De verdade, nós, torcedores vascaínos, vivemos para ver isso. Para ver um jogador que não contribuiu em nada nesse último jogo, para ver um atleta que custou aos cofres do Vasco mais de 30 milhões de reais e não rende absolutamente nada para o Vasco ter pago o valor que pagou, e sai revoltadinho, sai boladinho, sai tristinho por ser substituído. Essa é a realidade hoje do Vasco. Esse é o elenco hoje do Vasco. Então tá nítido que o Vasco precisa reforçar e tá nítido que o Vasco precisa liberar alguns jogadores. E eu nem falo do Adson em si. O Adson é um dos nomes hoje que o Vasco da Gama não trata como um atleta negociável, mas tem jogadores dentro do elenco que o Vasco enxerga dessa forma. Um desses atletas, por exemplo, é o atacante Brenner. Trouxe a vocês no sábado que o Brenner recebeu aí uma proposta por parte do Columbus Crew, clube do futebol norte-americano. Foi uma proposta que nem sequer chegou ao Vasco, foi uma proposta feita aos empresários do Brenner. Os empresários do jogador receberam essa proposta, analisaram a proposta feita pelo clube da MLS e logo a rejeitaram, nem sequer passaram para o Vasco. Por quê? Porque a proposta foi por empréstimo e, além dessa proposta por empréstimo, o salário do Brenner diminuiria, porque tem uma regra na MLS que faria com que o que ele recebesse hoje no Vasco da Gama não pudesse receber no futebol norte-americano. Então, diante disso, os empresários do Brenner não se viram interessados em fazer negócio com esse clube, porque o salário do seu jogador diminuiria o valor, mas, acima de tudo também, por ser uma negociação por empréstimo, os empresários do Brenner acabariam não conseguindo, até de certa forma, não desrespeitosa, a famosa comissão de um negócio. Então, era algo que não agradava a nenhuma das partes na negociação. Então, foi uma negociação que não chegou ao Vasco, mas o Vasco da Gama está aberto a uma transferência pelo jogador. Não à toa o Vasco busca a contratação de centroavante por entender que nem Brenner, nem Spinelli, nesse momento, são jogadores considerados úteis, importantes, essenciais para o elenco Cruz Maltina. Não apenas o Brenner, há alguns outros jogadores também que o Vasco da Gama entende como grande possibilidade de venda. Um desses atletas é o Cauã Barros. O Cauã Barros vem perdendo muito prestígio dentro, tá, do Vasco da Gama, vem de atuações muito ruins, e o Vasco entende que talvez chegou o momento de fazer dinheiro com o Cauã Barros. Ainda não chegou nenhuma proposta pelo jogador, mas o entendimento dentro do Vasco é, se chegar uma proposta, o Vasco da Gama vai vender. Se for boa, é claro, tanto para o clube, como também para o atleta. O Vasco hoje não vê o Cauã Barros sendo uma peça indispensável, como já até chegou a ser em algum momento. Então hoje, internamente, o Vasco vislumbra sim a possibilidade de fazer negócio pelo volante. Então, essa é a situação. Jogadores que podem estar de saída, Vasco da Gama buscando liberar alguns atletas, o Brenner é um desses, o Cauã Barros é outro, e mais jogadores ainda nesta janela de transferências podem sim ser vendidos pelo nosso Vasco. Falar um pouquinho sobre a questão da venda da SAF vascaína. Infelizmente, semana passada a gente não teve a aprovação, né, da juíza, a Simone Chevron, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para poder homologar, né, para poder aprovar, né, a venda, né, o leilão da SAF vascaína, mas a tendência, né, a percepção é que essa semana, talvez hoje, segunda-feira, a Simone Chevron possa finalmente aí
bater o martelo, né? Possa tomar essa decisão aí ou homologar a venda da SAF vascaína. A expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível devido à situação que o Vasco vive hoje no Campeonato Brasileiro. Vasco no rebaixamento, né, numa zona de rebaixamento, Vasco buscando contratações e tendo muita dificuldade de convencer jogadores a se transferirem para o Vasco da Gama, e tudo pode mudar apenas com uma canetada. Tudo pode mudar apenas com a aprovação dessa juíza. Então, expectativa é que talvez hoje aí, de manhã, de tarde ou de noite, a juíza aí da 4ª Vara Empresarial possa tomar essa decisão importante. Agora, sobre os jogadores de ataque, o Taremi é um jogador que a gente acredita ser um jogador fazedor de gols, né? No Porto foi assim, né? O jogador não só faz muitos gols, mas também dá boas assistências, porque ele tem no pivô, né? Ele é jogador alto, jogador de força física, de bom cabeceador, mas é um jogador que é um pouco mais, vamos dizer assim, lembra o Verratti, mas é um jogador com um pouco mais de técnica, né? Sabe sair da área, sabe fazer uma triangulação, faz um pivô de armação para jogadores que vêm de trás, então seria um jogador interessante. O Lúcio Rodrigues, eu acredito que é uma possibilidade do Vasco pensando na questão da ponta direita, porque o Vasco já estava buscando o Imboá, que é o jogador equatoriano que está na Itália, e é um jogador para jogar nessa posição. E eu acho que o Lúcio não é um jogador de área que o Vasco pensa, é mais para essa possibilidade de jogador de lado de campo. O que me chama a atenção em todos esses nomes é que são todos os nomes que o Vasco vem buscando de estrangeiros. Os dois para o meio-campo, De Ossa e também o Sousa, além dos atacantes, Lúcio Rodrigues, Emboá, o próprio o iraniano. Então eu fico nessa questão assim, cara, o Vasco pode até contratar 20 estrangeiros, sem problema nenhum, isso não é empecilho, não há proibição no Brasil para você contratar o número de estrangeiros que você quiser. O problema é que para cada partida que você for relacionar, só pode ter 9 jogadores estrangeiros. Então isso chama muita atenção. O Vasco tem 8 jogadores estrangeiros no seu elenco hoje, alguns deles já estão em baixas, caso, por exemplo, de Saldívia, o próprio Marino Renestrosa, enfim, tem alguns jogadores que não estão rendendo tanto. Será que o Vasco vai começar a fazer aí um desmanche em relação aos estrangeiros que já tem no seu elenco para dar brechas aos novos entrarem e poderem jogar? Enfim, fico nessa expectativa porque eu acho que o Vasco precisa fazer isso. E lógico, precisar também dar uma olhada para o mercado nacional. Não só jogadores que estão no Brasil, né? Jogadores brasileiros estão fora. A questão do zagueiro, o Diego Carlos, seria um grande nome para se firmar ali, né, na defesa do Vasco, talvez ao lado do Robert Renan, já que ele atua pela direita, o Robert Renan pela esquerda. Ele tem 33 anos, é um jogador experiente, um jogador que já passou em grandes clubes do mercado europeu, chegaria para ser o xerifão da zaga ali ao lado do Robert Renan. Seria uma dupla que casaria muito bem, juventude do Robert Renan pela velocidade técnica e a postura mais de xerifão do Diego Carlos. Seria uma boa dupla e é um jogador brasileiro. Mas e aí? Vai parar por aí? Vai buscar outros jogadores para outras posições, por exemplo, como atacantes brasileiros? Quem seriam essas boas opções para atacante brasileiro? É uma situação que a gente tem que sempre pensar e pensar bastante em tudo que está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Acha que o Vasco tem mesmo que contratar muitos gringos porque o futebol brasileiro e os brasileiros hoje estão em baixa? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. Assim como também é a situação do Nelson de Ossa, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Clube espanhol, Real Betis, recebeu esse ultimato do Vasco e tem que responder, cara. O Vasco e Real Betis já tinham tudo fechado. Vasco e Nelson de Ossa já tem tudo fechado. Mas o Nelson de Ossa voltou simplesmente das férias jogando muita bola por lá. E hoje o Real Betis está entendendo que poderá fazer um negócio melhor com algum outro clube do futebol europeu e está esperando ofertas maiores do que a proposta pelo Vasco da Gama. Então o Vasco entende hoje que o Nelson de Ossa está parecendo que vive pelo Real Betis em um leilão. E o Vasco está disposto a sair do negócio, por quê? Precisa de reforços com urgência. Então não pode esperar o Real Betis fazer toda essa palhaçada no mercado da bola. Então o Vasco colocou um ultimato no clube espanhol, quer resolver a situação o quanto antes, e se o Betis não liberar o Nelson de Ossa para vir ao Rio de Janeiro, a operação será cancelada. A diretoria Cruz Maltina já deixou isso muito bem claro, tá? Ao clube da Espanha. Então é uma semana decisiva, amigo. Semana decisiva para fechar com o Nelson de Ossa, semana decisiva para fechar com o Santiago Sousa, semana decisiva para andar com o Lúcio Rodrigues. É o Vasco no mercado da bola à procura de novos reforços.
Agora, vamos falar sobre o Santiago Sousa, né? Jogador do Racing, que o Vasco está com a negociação encaminhada. Alguns portais como o Globoesporte.com afirmam até que já está tudo certo, mas a última informação que a gente teve é que o Vasco segue negociando com o Racing pela contratação do volante Santiago Sousa. O Vasco apresentou uma proposta de 7 milhões e meio de dólares, sendo 1 milhão de dólares ali de entrada e 6 milhões e meio parcelados, e a oferta teria sido recusada pelo clube argentino, que fez uma contraproposta, né? Enviou o Vasco uma proposta de 8 milhões de dólares, com 4 milhões de dólares de entrada e os outros 4 milhões parcelados. As conversas entre os clubes na tentativa de chegar a um acordo continuam. E claro, né, tendo atualizações, a gente traz as informações por aqui. Os amigos do Léo Lacerda da NTV também trouxeram essa informação. E, bom, segundo, né, o Globoesporte.com já crava que a negociação está sacramentada, né? Que a negociação encaminhou e que o Sousa será jogador do Vasco da Gama. Mas, como a gente já viu aquela novela de Ossa se arrastar por tanto tempo, eu não vou cravar aqui que o Sousa já é jogador do Vasco, não. Vamos continuar aqui acompanhando, aguardando as informações e tendo novidades, a gente traz aqui no nosso canal.